Bom dia. Está sendo transmitido? Bom dia, aqui? Bom dia para quem está em casa também, nos acompanha. É uma alegria estar com vocês. Obrigada pelo convite que a Elisângela me fez para que eu estivesse aqui hoje com vocês. Meu nome é Cibele, para quem não me conhece, já estou pregando em algumas igrejas. Meu esposo é o pastor Jason, que é o pastor geral aqui do campo. Nós fomos chamados para trabalhar no Piauí em novembro, dezembro do ano passado, e já estamos aqui há mais ou menos 2 a 3 meses, porque aí perdemos o mês de dezembro com a mudança, né? E já estamos aqui acompanhando as atividades do campo. Vou estar trabalhando com a igreja nas áreas do Ministério da Mulher, criança, adolescente e também com as esposas dos nossos pastores. Eu sou mãe, eu tenho 2 meninos, eu falo menino, mas já são homens, não é? Eu tenho um rapaz de 22 anos e outro de 24 que já é casado e me deu uma nora como filha, a Camila. Então, nossa família hoje são 5 membros, 2 estão morando fora da minha casa, lá na Bahia, mas continuam sendo membros da nossa família, o Thales e a Camila, e o Tássio, que é o mais novo, ainda mora conosco. Estamos muito felizes aqui no Piauí. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho desapontada, porque me falaram que eu ia encontrar muito calor aqui. Ainda não chegou, né, irmã? Aí me falaram, não, tu vai, olha, tua pele vai grudar. Eu digo, misericórdia. Tua pele vai ficar grudada. Falei, gente, mas eu já trabalhei em lugar muito quente, que nós trabalhamos 12 anos na região do Pará. Então, é quente demais lá também, né? Hã? Falaram de um tal de berrobró aí, que eu não sei o que é ainda não. Vou experimentar, né? Mas desde que eu cheguei aqui, eu tenho dormido no frio, né? Essa semana, assim, ontem e anteontem, eu busquei meu edredom. Eu falei, gente, mas o que é isso? Estão me enganando, né, irmão? Mas, enfim, eu gosto de calor, viu? Eu não tenho dificuldade com calor, não. Gosto de lugar quente. Eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade com frio, ó. Eu nem perguntei a Elisângela se tinha ar-condicionado. Falei, mas vou levar meu casaco, porque ligou o ar, eu já estou com frio, minha mão já está gelada. Então, é uma alegria, tem sido uma alegria estar aqui no Piauí e trabalhar com vocês. Estamos à disposição, a missão está à disposição da Igreja de Parque Piauí, e também todo o distrito, e temos orado por vocês todos os dias na nossa casa. Que Deus nos abençoe. Queridos, Coração no Reino é o tema do Dia da Mulher. Nós estamos trabalhando a temática desde a semana passada, e hoje nós combinamos de vir até a Igreja de Parque Piauí para poder conversar com vocês sobre isso. Então, nós vamos abrir a Bíblia sobre um personagem que nós estudamos essa semana na lição da Escola Sabatina. Mas eu queria pontuar algumas outras coisinhas que a gente não viu na lição, porque a lição abordou a galeria da fé, mas a gente vai abordar um pouquinho mais na história dessa mulher, que tem minha admiração, não porque está na galeria da fé unicamente, mas por todo o percurso de vida dela, que nós vamos conhecer um pouquinho mais nessa manhã. Abram a Bíblia de vocês, Josué, capítulo 2, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a palavra de Deus nessa manhã. E, queridos, é um grande privilégio poder ter a Bíblia aberta em nossas mãos. Tem sido um privilégio todos os dias fazer uma jornada bíblica com Deus. Eu não sei como você dirige o seu estudo bíblico, a sua rotina de estudo da Bíblia. Cada ano eu faço um ano bíblico, às vezes, de maneira diferente. A igreja tem o Reavivados por Sua Palavra, que é o estudo de um capítulo por dia. Mas, normalmente, eu estudo 3 ou 4. E eu acompanho o estudo da lição da Escola Sabatina. Então, quem tem a lição da Escola Sabatina vai perceber que lá em cima tem o texto bíblico para a gente estudar durante o dia, para que até o final do ano, nas 4 lições que a gente estuda, a gente tenha lido a Bíblia de ponta a ponta. Então, na lição da Escola Sabatina, você vai ter marcado lá, por exemplo, hoje, Josué, capítulo 18 a 21. E você vai fazer a leitura do capítulo 18 até o dia 21. Marca um xizinho, no outro dia já tem mais uma
quantidade de livros para você, de capítulos da Bíblia para você estudar. Professora, mas quatro capítulos, acho que é muito. Faça o RPSP, o Reavivados por Sua Palavra, um capítulo por dia. Mas, queridos, nós não estamos mais no tempo de estudar a Bíblia, abrindo a palavra no Salmo 117, estudando 2 versinhos bíblicos e achou que leu a Bíblia. Nós estamos no tempo de pegar essa palavra aqui, ó, e mastigar, e estudar, e descobrir verdades aqui dentro. Irmã Inalda, que alegria ter você. Você tem a Bíblia na sua mão, e as verdades estão aí, presentes, quando a gente estuda. Então, precisamos ter na nossa rotina diária o estudo da palavra de Deus. Se isso não acontece, nossa vida cristã está comprometida. Porque a nossa fé se estabelece pelo conhecimento que a gente tem a partir da palavra de Deus. Marque sua Bíblia, risque sua Bíblia, faça anotações, tenha um caderninho ao lado onde você vai anotando, pesquise, estude, faça do estudo da Bíblia uma jornada realmente bíblica da palavra de Deus. E a gente vai descobrindo tantos tesouros todos os dias. Semana passada eu estava lendo Deuteronômio. A gente não tinha entrado em Josué ainda, mas estávamos em Deuteronômio, e quando eu li um verso de Deuteronômio, eu descobri que Deus ele tem cuidado com tantos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. E tinha um verso de orientação a Israel em que Deus dizia assim, olha, quando vocês forem construir uma casa, vocês construam uma casa, se for de 2 pisos, e a Bíblia diz isso, se for uma casa de 2 pisos, você constrói uma casa e coloque um suporte na varanda. Cuide de cercar a varanda, para que ninguém caia da varanda embaixo e a sua casa não seja marcada com o sangue de um acidente. Veja que cuidado de Deus, uma coisa tão pequena que eu já tinha passado diversas vezes na Bíblia, eu nunca tinha tentado para esse verso, que naquele dia me chamou a atenção do cuidado de Deus para conosco. Não é? Então, a gente vai descobrindo pequenos tesouros quando a gente faz uma jornada bíblica. Então, fica um recadinho aqui, de que a gente faça mais do que estamos fazendo para estudar a Bíblia todos os dias, tá bom? Josué capítulo 2, nós vamos orar, porque o Espírito de profecia nos diz que quando abrimos a palavra de Deus, nós estamos entrando em audiência com o Eterno, e a gente não entra de qualquer forma, não é? Então, vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio de estudar a sua palavra e pedir a permissão para entrar diante do Senhor, diante em audiência com o Eterno. Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio de termos a palavra aberta em nossas mãos. Obrigada pela Bíblia. Nós oramos ainda há pouco aqui e colocamos em nosso coração de orar por pessoas que não têm o mesmo privilégio. Nós temos irmãos na Ucrânia, não somente lá, mas em vários lugares do leste europeu, da Ásia, do Oriente Médio, que têm dificuldade de ler a Bíblia porque ela é proibida. E nós temos o privilégio de termos a Bíblia em nossas mãos, e por isso, Pai, nós te agradecemos. Te rogamos também para que nossos irmãos e as pessoas sedentas da tua palavra, em todos esses lugares onde a Bíblia não pode entrar, possam ser premiadas com a presença da tua palavra, por lá também, através dos nossos missionários. E, Paizinho querido, pedimos que o teu Espírito Santo continue entre nós e nos dê entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre... não é uma única personagem, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dessa mulher, que nós falamos um pouquinho aqui na lição da Escola Sabatina, mas alguns pontos da história de Raabe, que eu gostaria de pontuar aqui, para que a gente entendesse o que aconteceu na vida dessa mulher. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o contexto histórico de toda a situação em que Raabe estava envolvida. Raabe era uma moradora da cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada e que havia sido prometida por Deus para o povo de Israel. Ficava dentro do território de Canaã. Israel já estava começando a fazer cercos a outras cidades, e aquela era uma das cidades fortificadas que precisava ser alcançada. No entanto, pelo próprio nome que já se diz, era uma cidade fortificada. As cidades, naquela época, elas eram marcadas por um detalhe grande.
a segurança da cidade ficava no tamanho e na força da sua muralha. Não estava somente no poder bélico. O que é o poder bélico? Poder de guerra, poder de defesa do ser humano. Mas toda cidade boa, grande, que se prezava, precisava estar protegida por uma grande muralha. E Jericó tinha essa grande muralha. O Espírito de Profecia diz que as pedras que formavam os muros da cidade de Jericó eram pedras maciças. Então, não sei se usa essa palavra aqui, mas eram pedras puras, né? Uma sobre a outra, para se formar aquela muralha. Então, eram quase que muralhas intransponíveis. Naquela época, a guerra ela acontecia também de uma maneira diferente. Eu não sei quantos assistiram um filme chamado Patriota. Alguém já assistiu? Pronto. O filme O Patriota, aquela guerra que você vê ali é ridícula. Não é porque tem um pelotão na frente, outro pelotão do outro lado, aí um de azul, outro de vermelho, né? Que eram os americanos e os ingleses, eu acho. Os americanos e os ingleses. E dali, é assim... Um do lado vermelho atira, aí atira, cai 10. O lado de cá agora, aí atira, cai 20 do outro lado. E assim vão derrubando as fileiras, né? A guerra que acontecia naquela época era daquele jeito. Na época do tempo bíblico de Raabe, as guerras elas aconteciam, e durante um bom tempo foi assim, elas aconteciam de uma forma diferente. A nação que queria tomar o território, ela sitiava a cidade principal, ela sitiava ali a sede do governo, no caso, Jericó era a sede da região, e precisava ser sitiada. E o que acontecia? Isso está descrito também na história de Ezequias, por exemplo, quando Judá houve a tentativa, né, de invasão dos assírios à cidade de Jerusalém. Mas, nesse caso, o que acontecia? A cidade que queria, a nação que queria invadir um outro território, ele sitiava a cidade e bloqueava o acesso de fora da cidade para dentro das muralhas de alimento, de água, até que as pessoas que estavam dentro passassem tanta necessidade que abrissem seus portões. Então, era quase que um render por conta da condição que ficava a comunidade dentro da cidade. Haviam guerras que duravam, nesse sitiar da cidade, em torno de 1 ano, 1 ano e meio. A cidade ficava ali sitiada, sem comida, sem alimento, mas houve, da parte do rei, uma informação de que haveria o perigo, então ele já guardou comida, guardou mantimento suficiente para segurar um pouco mais e tentar vencer. Mas as guerras aconteciam nessa linha. Não foi diferente com o planejamento aqui. O rei de Jericó, o que fez? Fechou os portões da sua cidade e tentou deixar ela o mais segura possível. A condição de Raabe era a seguinte: Raabe era uma mulher que tinha um negócio. O negócio dela era um negócio de prostituição. Então, ela tinha uma casa de serviço de prostituição. E Raabe, a casa dela era uma casa que ficava por sobre o muro da cidade de Jericó. Então, Raabe ela tinha uma visão extremamente privilegiada de quem entrava e saía de dentro da cidade, o que era muito bom para o negócio dela, porque ela oferecia serviço não para os moradores somente da cidade, mas para os estrangeiros também. Então, para visualizar quem chegava e quem saía, Raabe estava numa posição privilegiada em cima do muro. Ao mesmo tempo que Raabe recebia estrangeiros, ela escutava muita coisa. E quando nós começamos a ler o relato de Raabe, a gente entende que de tudo Raabe escutava dentro daquela casa dela, e fazendo o serviço que ela se prestava a fazer. Os estrangeiros que chegavam até a casa de Raabe traziam informações de fora, que ela não tinha, porque não viajava e nem saía. Mas ela recebia informações de fora desses estrangeiros. E foi aí que Raabe conheceu o Deus de Israel. Ela não conhecia o Deus de Israel por vivenciar algo com ele. Raabe era uma mulher que morava num território pagão. Jericó tinham deuses particulares de pau e de pedra. Eles faziam sacrifícios vivos
não é? Era uma cidade completamente pagã. Raabe não tinha experiência espiritual com o Deus de Israel, mas ela creu de ouvir. Ela recebia visitas, ela atendia visitas, e quem chegava de fora trazia informações a respeito do Deus de Israel. E ela revela isso na primeira conversa que ela tem com os espias. Então, veja, a história de Raabe com Israel começa com uma mentira, e a gente sabe disso. Porque começou com ela escondendo os espias e mentindo para o seu próprio povo. Não é? Quando ela é procurada, e não somente simplesmente procurada. Quando os guardas vão até a casa de Raabe e perguntam a Raabe se ela tinha conhecimento dos homens, né? Não somente é porque, primeiro, era uma casa de prostituição que recebia os estrangeiros, mas, segundo, porque a casa dela era o quê? Privilegiada. Ela via da janela da sua casa quem entrava e quem saía. Então, quando Raabe foi procurada pelo seu próprio exército, o exército do seu povo, perguntando se ela havia tido conhecimento, se ela tinha visto aqueles dois homens que eram espias, ela então mente. Então, a história de Raabe com o povo de Israel começa com uma mentira, né? O que já está errado. Mas ela não conhecia a Deus e não sabia o que era princípio religioso que agradava a Deus. Então, para ela, naquele momento, ela precisava esconder aqueles homens porque ela tinha um propósito. Primeiro, ela reconhecia que aquele território seria deles. E segundo, ela queria conhecer o Deus deles. O Deus que ela havia só conhecido de ouvir. Quando ela mente, manda o seu povo embora, né, o exército do seu povo embora, os soldados que foram até a porta da casa dela, ela então entra num diálogo com aqueles espias. E é aqui que fica descrito, nesse primeiro diálogo, o conhecimento que ela tinha de Deus até então, de ouvir. Mas é interessante porque esse conhecimento que ela tem de Deus, de ouvir, é tudo verdade. Então, vejam, a partir do verso 8, começa o diálogo. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe tinha ou não tinha conhecimento de Deus? Ela via? Ela tinha tido alguma experiência com ele? Tudo que ela aprendeu foi de ouvir, mas ela relata coisas que realmente aconteceram e que chegaram a ela a partir dos estrangeiros que vinham para dentro da cidade. E que não chegou só para ela, o que é importante aqui no meio da história. Ela diz que o povo temeu, que o povo desmaiou, ou seja, a mesma informação que ela recebeu, o povo de Jericó também recebeu. E da mesma forma como ela foi salva pelo simples fato de crer e pedir para ser salva, outras pessoas de dentro de Jericó, se tivessem ouvido, não tivessem temido, tivessem entregue o seu coração ao Deus que haviam também conhecido de ouvir, poderiam ter sido salvas. Naquela cidade, somente Raabe ouviu de Deus e creu. Raabe, então, começa nesse diálogo a descrever aquilo que ela conhecia de Deus. E naquele momento, ela deixa claro para os espias que reconhece que a terra seria entregue para eles, e mais do que isso, que o Deus deles era Deus no céu e na terra. Um Deus que não se comparava em nada com qualquer um dos deuses que ela cria de forma pagã. Nenhum se comparava, porque eram deuses falsos de pau e de pedra. Raabe descobre que aquele Deus, que é o Deus de Israel, é um Deus verdadeiro, porque é Deus no céu e é Deus
na terra. A partir desse diálogo, então, ela faz um pedido aos espias. Verso 12. Jurem-me, pelo Senhor, que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro, um sinal certo. Assim como eu fui bondosa com vocês, mantenham a minha vida. Raabe tenta fazer um acordo ali com os espias. E vejam, talvez a gente olhe para Raabe somente por esse trechinho e diga assim, ela foi esperta. Né? Ê, mulher esperta. O interesse dela era só se salvar. Mas a declaração dela sobre Deus revela que era muito mais do que simplesmente a esperteza de uma mulher de comércio. Aquela mulher precisava de um resgate. E ela sabia quem poderia resgatá-la. Não era um resgate somente da cidade de Jericó. Raabe reconhecia que ela precisava de um resgate de vida. Ela precisava de um resgate de crença. Ela precisava de um resgate espiritual. E vejam, como seres humanos que fomos desenhados por Deus, criados por Deus, nós precisamos entender que Ele nos dotou de capacidades mentais que a gente pode alçar quando a gente precisa. Forças positivas que a gente tem na nossa mente que a gente pode alçar quando a gente precisa. Entre essas forças que Deus nos deu a capacidade de desenvolver está a fé e a esperança. Eu posso ter fé e acreditar naquilo que eu quiser, porque o meu cérebro pode trabalhar essa força. Quando eu dirijo essa força mental que eu tenho chamada fé, que Deus me dotou e trabalhou comigo para que eu desenvolva, para crer nele, eu cresço espiritualmente. Então, Raabe precisou alçar essas duas palavrinhas na cabecinha dela. Ela precisou crer e ela precisou esperar em Deus. Um Deus que ela tinha ouvido apenas falar. Mas ela alçou a fé, a pouca que ela conhecia, para que então ela pudesse esperar com fé pelo resgate que ela estava pedindo aos espias para fazer. Esse pedido de resgate não era só para os espias, ela fazia para o Deus de Israel. Eu preciso de resgate. Estou sendo bondosa com vocês, mas eu reconheço que somente o Deus de vocês é Deus no céu, é Deus na terra, e somente o Deus de vocês é capaz de me salvar. Da condição de vida que eu tenho, da condição de crença que até hoje eu cresci, que está tudo errado, da condição de vida que eu não quero mais, daquilo que eu preciso crescer, Deus é quem vai me conceder, e eu estou pedindo ajuda para ser resgatada. Os espias fazem o acordo com Raabe, reconhecem que ela os ajudou, e então eles fazem um acordo com ela, a gente conhece a história, fazem um acordo com ela, dão um cordão vermelho e dizem, pega o seu cordão vermelho e coloque amarrado na sua janela. Onde ficava a casa de Raabe? Em cima do muro. E vejam, são detalhes históricos, detalhes da história que a gente precisa atentar um pouquinho. Quando os soldados foram até a sua casa procurar por ela, o que ela diz? Olha, eu acho que eles já saíram, estão lá no meio do mato. Pode sair da cidade, vão naquela direção ali, porque eu acho que eles estão para lá. O que soldados poderiam pensar quando voltassem, porque eles ficaram lá procurando na mata, não foi assim, de uma horinha para outra. Eu vou ali, passo 10 minutos procurando e volto. Eles passaram dias procurando os espias. Tanto que, quando eles saíram da casa de Raabe, Raabe disse, fiquem escondidos 3 dias naquela direção. Quando os soldados voltarem, vocês podem ir embora. Então, não foi um período curto. O que nós poderíamos dizer? Se os soldados voltando de dentro da cidade, vejam, a casa de Raabe ficava sobre o muro. Os espias desceram de sua janela para fora da cidade, certo? Da sua janela. E disseram, coloca o cordão vermelho amarrado na sua janela, que vai marcar a sua casa. Se vêm soldados de lá, da floresta, vamos dizer assim, que era uma floresta, em direção à muralha de Jericó,
e olham pendurado numa janela um cordão vermelho, o que eles iam pensar? O que eles iam pensar? Alguém desceu por ali. Por que aquele, ou pelo menos pensar, por que aquele cordão está pendurado ali naquela janela? Coisa estranha. Não é? Na casa de Raabe tem um cordão vermelho. Que sinal é esse? O primeiro ponto que Raabe precisou desenvolver na sua história foi realmente de confiar em Deus. O que é a fé? A gente viu isso na lição, né? O sinônimo de fé é confiança. Ela precisava confiar em Deus. E pensar, mesmo que eu marque a minha casa, e qualquer um veja, Deus vai me proteger. Porque eu tenho a promessa dele de que ele vem me resgatar. A fala dos espias não era somente do povo. Eles respondiam agora por um compromisso do povo de Deus com aquela mulher. Raabe coloca o sinal na sua janela. E ali ela começa. Eles descem, vão embora, vão até a cidade, voltam, ficam 3 dias escondidos e depois voltam para conversar com Josué, relatam o que aconteceu, relatam para Josué que havia uma promessa com Raabe, que havia ajudado eles dois. E então, enquanto isso, Raabe está dentro de casa. Só que o acordo entre os espias e Raabe era: vocês não podem sair de dentro da casa. E nós vamos salvar ou resgatar todos os que estiverem dentro da sua casa. Fora da sua casa, nós não temos compromisso nenhum. Com quem tiver, inclusive você. Se estiver fora da casa, nós não temos compromisso de resgate. O nosso compromisso é resgatar quem está dentro da sua casa. E aí são pontos importantes para a nossa vida. Vejam, 2 pontos importantes aqui que nós precisamos ressaltar. Primeiro, Raabe precisou marcar a casa dela com um cordão vermelho. A casa de Raabe tem a borda da sua casa marcada com um cordão vermelho. Deuteronômio capítulo 6 diz que todo israelita deveria ensinar os seus filhos a amar Jesus, a amar a Deus sobre todas as coisas, e ele desenvolver também essa prática, mas eles deveriam marcar com as verdades do conhecimento de Deus os umbrais de sua porta. Os umbrais da porta. Toda casa do cristão precisa estar marcada com o sangue do Cordeiro. Eu preciso passar um sangue do Cordeiro na porta agora da minha casa? Não. Mas quem passa ali fora precisa saber que a minha casa é um ponto de salvação. Quem passa ali fora precisa saber, Inalda, que na sua casa Jesus habita. Que você é testemunha dele. E que se ela tiver algum problema do lado de fora, ela pode correr na tua porta, porque você vai orar por ela. E Deus vai interceder por ela. Entende? Isso é ter a nossa casa marcada. A casa de Raabe foi marcada com um sinal vermelho, porque era a única que podia oferecer salvação ali naquele lugar, porque tinha um coração no reino. Tinha um coração que se entregou ao reino do Deus, o nosso Deus. Outro detalhe em relação à casa é que Raabe fez da sua casa o seu ponto de salvação. Não era somente marcada para quem estava fora saber, mas todo mundo que estava dentro da sua casa sabia que a sua casa era a casa que seria resgatada. Ela estava em perigo, mas mesmo assim, ela trouxe para dentro da sua casa aqueles que, por interesse dela, ou que crescem, queriam se salvar, queriam ser resgatados. É uma coisa que a gente pensa, não é? Raabe colocou, a Bíblia diz que Raabe colocou os seus pais, seus irmãos, e tinham amigos também. Possivelmente ela falou para outras pessoas: olha, para quem era de confiança, eu vou ser resgatada, quem estiver dentro da minha casa será resgatado. E muitos não acreditaram. Parece um pouquinho com o que nós temos hoje? Quando a gente fala de Jesus, todos acreditam? Quando a gente menciona as verdades bíblicas que estão aqui, eles acreditam? São todos que têm a sede de conhecimento,
que nós temos aqui, que a irmã Inalda demonstrou aqui no microfone, eu quero aprender mais, são todos? Não. A gente fala e muitos de nós somos ridicularizados. Jovens que aqui estão. Se você falar dentro da sua universidade, especialmente se for uma universidade pública, você é ridicularizado porque você acredita em Deus. Você é ridicularizado porque você defende a virgindade no casamento. Você é ridicularizado porque você defende a família. Você vira ponto de chacota porque você acredita no criacionismo. É diferente? Não. Na época de Raabe, possivelmente, ela falou para outras pessoas. Mas somente quem estava na casa dela se salvou. Os corações precisam estar abertos. E nós precisamos estar disponíveis com nossas casas para que elas sejam um ponto de salvação. A sua casa é um ponto de salvação? Seu vizinho sabe que você tem Jesus? Seu vizinho sabe que ele pode te procurar quando ele tiver alguma dificuldade para conversar? Seu vizinho tem o testemunho de alguém que ama Jesus e é bondoso, é generoso, fala bem das pessoas? Qual o conhecimento que aqueles que vivem ao seu redor têm do que é a sua casa? Quando nós morávamos no interior, logo no comecinho da nossa vida ministerial, meu esposo é um homem que ele gosta muito de visitar. Então, o ministério dele é muito de visitação. E ele começou a visitar os membros da igreja, visitar os irmãos da nossa igreja. Algumas vezes eu acompanhava, mas eu tinha criancinha muito pequena, eram meus bebês, e nem sempre eu podia ir. E numa dessas visitas que ele foi, ele chegou na rua, e são aquelas ruas que não tem número a casa, que um conhece o outro, né? E quando ele chegou, ele falou, nossa, o irmão me deu um número aqui, mas as casas não têm número. Então, ele bateu numa casa e falou assim, irmão, o senhor conhece o número tal? Ele disse, não, aqui não tem número. Qual o nome? E meu esposo deu o nome das pessoas que ele estava indo visitar, dos irmãos da nossa igreja. E aí o irmão olhou para ele e disse, o senhor olhou para ele e falou assim, é aquela última casa lá na rua, no final da rua, a Casa das Panelas. E meu marido falou, Casa das Panelas? Por que as Casas das Panelas? Ele disse assim, porque ali, toda semana tem panela voando para lá e para cá, ué. O marido joga na cabeça da mulher, a mulher joga na cabeça do marido, panela para lá e para cá. Conheci da Casa das Panelas. E meu marido foi visitar e disse, irmãos, olha como vocês são conhecidos na vizinhança, vamos ajustar aqui, né? A vida familiar. Quando eu falo de marcar a sua casa, né, o umbral da sua porta, com o sangue do Cordeiro, é para que todos que conhecem a sua casa saibam que ali reina Jesus. Reina Jesus. Raabe transformou a sua casa num ponto de salvação. Num ponto de salvação. E essa é uma lição que ela deixa para nós. Transformar a nossa casa num ponto de salvação. A partir dali, então, quando os soldados os espias voltam para Josué, Josué, então, planeja tudo, mas recebe uma visita do Senhor. E o Senhor fala diretamente com Josué qual era a estratégia de batalha naquele dia. Não era uma estratégia comum. Eles não iam lutar, eles não iam pegar espada, e os israelitas eram guerreiros também. Mas Deus disse para eles, não precisa de força bélica. A gente não vai usar força física. Nós vamos fazer assim. Explicou qual seria toda a estratégia. Durante 6 dias, nós vamos rodar a cidade. O grupo militar, né? Vai um pelotão na frente, um pequeno pelotão na frente, protegendo os sacerdotes. Os sacerdotes vão seguindo logo atrás, o sumo sacerdote à frente da Arca da Aliança, e os sacerdotes atrás, e em seguida todo o exército. Nós vamos rodear uma vez a cidade e voltar para o acampamento. Isso vai acontecer por 6 dias. Estratégia diferente, né? Mas Josué era um homem que tinha uma força muito grande no poder de Deus e acreditava nesse poder, e ele fazia uso disso.
Então, ele passa a estratégia para o seu povo, ele tinha confiança do seu exército, e eles fizeram exatamente a mesma coisa. Mas, olha, se colocando num outro ponto, digamos que você seja Raabe, e você olha pela janela, aquele batalhão de gente vindo, no meio tem um grupo de gente, tudo de branco, de linho, né? Um negócio no meio que a gente não sabe o que é, porque Raabe não conhecia tudo, né? Tinha ali uma arca no meio, um negócio de ouro, que ninguém sabia muito bem o que era. Imagine o que estava na cabeça de Raabe quando ela olha aquele pelotão todinho vindo e rodando. A primeira vez, o que vocês acham que ela pensou? Hoje é o dia. Prepara todo mundo aqui, porque o resgate está vindo. Nós vamos embora hoje. O pelotão vem, rodeia a cidade e volta. Raabe entendeu alguma coisa? Ela não tinha nenhum aviso, nenhum aviso de como seria a estratégia do seu resgate. Durante 6 dias isso aconteceu. E pode sim ter acontecido que dentro da casa de Raabe tenham tido pessoas que disseram, isso é uma brincadeira que estão fazendo com você, mulher. Eu vou sair daqui. Vou me embora para outro lugar. Os amigos, né, que estavam dentro da casa, eu vou me embora. Não, como é que tu vai acreditar num negócio desse? Todo dia eles vêm, roda e não sai disso. Ela não tinha um conhecimento de qual era a estratégia, mas Raabe precisou usar a sua fé. E fé é igual a confiança. Então, Raabe precisou confiar que, mesmo sem conhecer a estratégia, ela seria resgatada. Quando eu penso nessa parte da história e aplico para os dias de hoje, queridos, essa Bíblia, a palavra de Deus, nos dá todos os sinais de como será o resgate. Nós temos toda a descrição de como será o resgate do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar para nos levar para a vida eterna. Temos ou não? Nós não sabemos o dia, mas Deus nos deixou um mapa. A Bíblia nos diz o que vai acontecer quando estiver perto do fim, quais são os sinais do tempo do fim, o que é que realmente vai acontecer quando estiver no fim mesmo. A gente sabe ou não sabe? Nós temos o conhecimento. E mesmo dentro da igreja, nós estamos sentadinhos no banco, achando que ainda vai demorar. E parece que a gente não conhece a história. Nesses 2 últimos anos, o que a gente vivenciou foi todo mundo tendo seu direitozinho cerceado, ninguém podia nem sair de casa para caminhar. Porque se saísse no meio da rua, podia ser preso. Ou não? Vimos ou não vimos isso? Vimos. Em todos os lugares, não foi só no Brasil, não. Em todos os lugares isso aconteceu. E eu ficava pensando, gente, num mundo tão libertário como o que nós temos, como é que vai acontecer uma perseguição a cristãos? Como vai acontecer uma perseguição futura, onde aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus serão perseguidos? Eu vi a simplicidade do negócio, só uma caneta. Um decreto, uma caneta. E todos os países se unindo em prol de uma coisa só, pelo coletivo, a coisa vai acontecer. Irmãos, não está longe. Amém. Não está longe, Jesus está voltando. Nós temos todos os sinais. Quanto de nossa confiança nós estamos alçando na nossa mente para crer que está perto e nos prepararmos? Nós temos oportunidades de pregar o Evangelho, nós temos oportunidade de viver o Evangelho, e a gente está botando debaixo do tapete. Nós estamos colocando as nossas prioridades pessoais aqui nessa terra na frente do estudo da palavra, porque eu acordo fora do meu horário, eu não comprometo meu horário de trabalho, mas eu comprometo meu tempo com Deus? Aí eu vou e comprometo aquilo que devia ser mais importante para mim? Vejam, nós temos os sinais. Raabe não tinha, mas ela creu, confiou e deixou o cordão marcando a sua casa. Vamos colocar o cordão na nossa casa também? Vamos marcar a janela da nossa casa?
e dizer, essa é uma casa que espera Jesus voltar. Essa é uma casa que fala todo dia que Jesus vai voltar. Essa é uma casa de pessoas que ajoelham todos os dias para pedir para Jesus voltar. Essa é uma casa que espera no Senhor. Nossa casa precisa estar marcada com a esperança da volta de Jesus. Nós temos os sinais, já está pertinho e precisamos estar prontos. Raabe, enquanto aquilo acontecia, ela se aprontava. Ela não sabia qual era a estratégia, mas ela sabia que seria resgatada. E assim aconteceu porque no 7º dia o pelotão veio e começou a fazer diferente. Não foi só uma volta, foram 2, foram 3, foram 4, foram 5, foram 6, e na 7ª, Deus havia ordenado a Josué que quando se completasse a 7ª volta, eles deveriam não somente tocar as trombetas, mas todos deveriam gritar. E ao grito humano de uma nação inteira israelita, escolhida por Deus para ser o seu povo, a muralha iria cair. Essa era a estratégia. Humanamente, impossível. Impossível. Porque nem picaretas derrubariam de uma vez só aquelas pedras. E os gritos derrubaram. No entanto, um ponto muito importante que fica aqui, onde ficava a casa de Raabe? Em cima do muro. Qual foi o único pedaço do muro, então, que não cedeu? A casinha de Raabe. E por quê? Ela estava marcada. Ela estava marcada para ser resgatada. Ela estava marcada com a promessa de Deus. Ela estava marcada porque era um ponto de salvação que Deus colocou naquela cidade para resgatar quem cresce nele. Queridos, meu apelo para vocês hoje é que a gente levante. Nós temos aqui em torno de 50, 60 pessoas, e temos quem ainda nos assiste em casa também, ou naquela câmara, nessa, não sei. Mas nós temos um número grande de pessoas em casa e aqui. E o meu apelo é para que você levante a sua casa como um ponto de salvação. Onde as pessoas que estão dentro da sua casa, incluindo você, tenham o coração no reino do céu. Não há mais tempo de pegarmos nossos dons, nossos talentos e aplicarmos em coisas terrenas. Nós pegarmos a nossa vida, nossos cabelos brancos, né, que eu já tenho um monte, nossos cabelos brancos, e colocarmos à disposição somente de uma vida de trabalho nessa terra. Vamos pegar nossos dons e nossos talentos para transformar a nossa casa, primeiro, num ponto de salvação, e marcar a nossa casa para que ela seja um ponto de salvação para quem ainda não conhece a Jesus. Colocar o nosso coração no reino, porque vejam qual foi a recompensa de Raabe. Raabe foi resgatada. E talvez quando a gente leia o verso do resgate de Raabe, você pense, nossa, mas por que isso? Verso 22 do capítulo 6. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na terra da prostituta, na casa da prostituta, e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Raabe foi resgatada, e eu já vi alguém ler isso aqui e dizer assim, nossa, mas os israelitas trataram ela com desdém. Não. Não. Raabe foi resgatada conforme a promessa e foi colocada num ponto separado do acampamento, porque ela precisava aprender do conhecimento de Deus. Ela não foi batizada naquele primeiro momento. Ela começou a ser ensinada pelo povo de Israel como era cultuar a Deus. Ela começou a ser ensinada pelo povo de Israel a convivência e as regras, as leis que o povo de Israel vivenciava na sua comunidade. Como era cultuar a um único Deus, já que ela era pagã. E até então, a religião que ela tinha vivido era completamente diferente do que os israelitas viviam, embora ela reconhecesse que o Deus de Israel era Deus do céu e na
terra. Ela começou a aprender de Deus e depois ela foi inserida com toda a sua família na comunidade israelita como uma israelita. Porque ela saiu do quadro de prostituta na cidade de Jericó, que é o mundo onde nós estamos, esse mundo perdido. Ela saiu da condição de prostituta para ser princesa no reino de Judá, porque ela se casou com Salmão, e Salmão era um dos príncipes da tribo de Judá. Olha o que Deus faz na vida de alguém que pega o seu coração e coloca no reino. É isso que Deus faz. Ele transforma a sua vida e tira você de qualquer condição que você esteja, para te transformar num príncipe e na princesa do reino eterno. Foi isso que Deus fez com Raabe. E hoje, ela não consta somente na galeria da fé, mas ela faz parte da genealogia davídica, de onde veio Jesus. De onde veio um dos maiores reis de Israel, que foi Davi. Ela está lá. Deus tirou toda a condição. Então, vejam, não há nenhuma condição espiritual em que estejamos agora. Eu, você, quem nos escuta. Nenhuma condição espiritual pode ser olhada por Deus com um olhar rasteiro. Deus sempre vai olhar para você com o potencial de ser quem você precisa ser. E quem Ele te fez para ser. Porque Ele te fez para ser um príncipe e uma princesa do seu reino. Ele não nos fez para sermos rasteiros. E Ele nunca vai nos olhar dessa forma. Ele nunca olhou para Raabe como se ela fosse a prostituta. Ele olhou para ela e disse, essa vai ser a minha princesa. Eu vou resgatá-la. E ela vai ser princesa no meu reino. Olha o que Deus faz por nós. Não é diferente hoje, irmãos. Nós fomos desenhados por Deus não para essa terra. Nós não estamos aqui, nesse mundo ainda, porque, por qualquer que seja a razão. Nós apenas estamos aqui aguardando que Jesus venha nos resgatar, para que possamos ser príncipes e princesas lá no reino. Enquanto isso não acontece, a gente tem que viver aqui como príncipe e princesa. A gente tem que propagar o reino que nós estamos esperando, do nosso Rei Jesus. Enquanto Jesus não volta para nos levar para o nosso palácio lá no céu, aqui, nós divulgamos o reino que vem para o resgate, porque o resgate não é para mim nem para você só, é para todos. 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 A gente está numa rua extremamente movimentada, tem feira aí em todo canto, né? Eu não conhecia por aqui. Mas a gente está vendo tanta gente aí no meio da rua. Tem tantas dessas pessoas que precisam ser resgatadas. Todos, na verdade. E Deus depende somente de você. Primeiro, para que você marque a sua casa com o sangue do Cordeiro. E acredite na promessa de Deus de que a sua casa vai ser resgatada em nome de Jesus. Mas que você também seja, na sua casa, faça da sua casa um ponto de salvação. Para que quem está lá fora saiba onde procurar e achar Jesus. Vai chegar o dia, o irmão falava isso aqui à frente, na lição, em que as portas da igreja serão fechadas. No momento de pandemia, quando as portas da igreja se fecharam, nós nos reunimos nos nossos lares. Não foi? Nós vivemos Cristo em nossos lares. E assim vai ser. Nossa casa, ponto de salvação, marcada pelo sangue do Cordeiro, que é a promessa do retorno de Jesus. E a nossa voz sendo alçada todos os dias, com fé e esperança, para pregar o Evangelho de que Jesus vai voltar e irá nos resgatar. Quantos desejam que a sua casa seja um ponto de salvação e podem marcar a sua casa com o sangue do Cordeiro? Vamos orar? Deus amado, nossa gratidão, Paizinho querido, porque o Senhor é bom. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. Paizinho querido, honramos o teu nome, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra.
Senhor amado, nós refletimos sobre as lições que o Senhor tem nos dado a respeito de tantas histórias da Bíblia. E essa história de Raabe é uma história tão rica e tão poderosa em seu exemplo para cada um de nós. Não importa, Pai querido, em que condição espiritual estejamos agora, nós apenas estamos te rogando que o Senhor nos resgate e nos coloque na condição que o Senhor desenhou para que estejamos. Somos príncipes e princesas do teu reino. Que o reino do Senhor Jesus esteja marcado no nosso coração. Que o sangue do Cordeiro marque a nossa casa. Que o nosso lar seja ponto de salvação. Que os nossos vizinhos e amigos saibam onde encontrar Jesus em nós. Nos perdoe, Pai querido, porque talvez em alguns momentos ainda estejamos falhando em nosso propósito. Como filhos teus, príncipes e princesas, nós temos um reino a propagar. Nós temos um reino a pregar. Uma esperança a falar. E talvez nós não estejamos dando ainda tudo o que temos que dar para que isso aconteça. Então levanta em nós, Senhor, o desejo de pregar do teu evangelho, de falar do teu evangelho a todos que necessitam. Levanta em nós, Pai querido, todos os dias a certeza de que o Senhor Jesus vai voltar. A fé e confiança de que nós precisamos para acreditar todos os dias que essa volta será breve. Transforme o nosso coração, a nossa vida. Nós precisamos do Senhor. E desejamos, Pai querido, que o Senhor volte logo. Enquanto isso não acontece, nos coloque mais perto do Senhor. Nos coloque no teu colinho de graça, nos afague e nos ensine a sermos teus filhos, a fazermos a tua vontade, a não cairmos em tentação. Nos protege, Senhor, e conduz a nossa vida e da nossa família. Se há alguém que fez parte dessa família do Parque Piauí, que por algum motivo saiu por essa porta e não voltou mais, Paizinho querido, nós rogamos que o teu Espírito Santo vá até essas pessoas e os incomode. E os traga de volta para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Colocamos a vida deles em tuas mãos, aqueles que se afastaram do teu reino. Pedimos que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, que seja um pedacinho do céu na terra. Que todos os filhos tenham o prazer de encontrar na bênção de seu Pai, em oração, a presença do Espírito Santo em suas casas. Que todos os pais se levantem como sacerdotes do seu lar. E as mães como auxiliadoras do trabalho espiritual que eles devem fazer em suas casas. Que nenhum de nós tenha a tristeza, Pai querido, de ver um de nossos filhos perdidos. Se tem alguém que tem o seu filho afastado do Senhor, Pai querido, eu também te rogo que o teu Espírito Santo vá até esse menino, essa menina. Incomode ele e traga ele de volta, Senhor. A nossa oração como pais e mães, segundo o Espírito de profecia, é a última oração que vai ser ouvida por ti. Então nós não vamos cansar de orar pelos nossos filhos que estão afastados. Colocamos nossas vidas, mais uma vez, Pai, em tuas mãos. Porque queremos estar cada dia mais perto do Senhor. Por isso te louvamos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.